Cosmos. De Carl Sagan. Uma viagem pessoal. Distribuição Sinapse. Os Segredos de Marte. Marcianos. Por que tantas especulações e fantasias sobre marcianos e não sobre saturnianos, digamos, ou plutonianos? Porque Marte aparenta ser, à primeira vista, muito parecido com a Terra. É o planeta mais próximo cuja superfície podemos ver. Há calotas de gelo polares, nuvens brancas errantes, violentas tempestades de poeira, padrões que mudam sazonalmente e até um dia de 24 horas. É tentador pensar nele como um mundo habitado. Marte tornou-se um tipo de arena mítica, na qual projetamos nossos medos e esperanças terrestres. Os mitos mais atormentadores sobre Marte provaram-se errados. Então, alguns foram para o extremo oposto e concluíram que o planeta é de pouco interesse. Eles começaram a cantar um blues para o planeta vermelho. Mas o Marte verdadeiro é um mundo de maravilhas. Suas perspectivas futuras são muito mais intrigantes do que nossas antigas apreensões sobre ele. Em nossa época, nós esquadrinhamos as areias de Marte, estabelecemos uma presença lá e preenchemos um século de sonhos. O sonho mais surpreendente sobre Marte foi o de H.G. Wells, que em 1897 escreveu A Guerra dos Mundos. Ninguém iria acreditar, nos últimos dias do século XIX, que este mundo estava sendo observado intensamente e bem de perto por inteligências maiores do que a do homem e ainda mais mortais do que a sua. Enquanto os homens ocupavam-se com seus vários assuntos, foram examinados e estudados minuciosamente, talvez quase tão de perto quanto um homem com um microscópio poderia examinar as criaturas transientes que fervilham e multiplicam-se em uma gota d'água. Com infinita complacência, os homens iam de um lado para o outro deste globo, cuidando de seus pequenos assuntos, serenos em suas convicções de seu império sobre a matéria. É possível que as criaturas unicelulares sob o microscópio façam o mesmo. Ninguém pensou nos mundos antigos do espaço como fontes de perigo humano, e nem para rejeitar a ideia da vida neles como impossível ou improvável. É curioso lembrar alguns dos hábitos mentais daqueles dias idos. No máximo, os homens da Terra imaginavam haver outros homens em Marte, talvez inferiores a eles e prontos para dar as boas-vindas a um empreendimento missionário.
Porém, através do Golfo do Espaço, intelectos vastos, serenos e antipáticos olhavam esta terra com olhos invejosos e lenta e seguramente faziam planos contra nós. O romance de Wells capturou a imaginação popular da era vitoriana. Era uma época em que o automóvel era uma novidade, em que o ritmo da vida era largamente ditado pela velocidade do cavalo. A este mundo, Wells apresentou uma fantasia interplanetária com naves espaciais, armas de raios e alienígenas implacáveis. Isto era original e uma possibilidade inquietante. Os marcianos de H.G. Wells não eram meramente variações menores dos seres humanos. Em vez disso, eram um produto evolutivo de um meio ambiente totalmente alienígena. Quarenta anos depois, esta fantasia ainda era capaz de assustar milhões nos Estados Unidos agitados pela guerra, quando foi dramatizada no rádio pelo jovem Orson Welles. Alguns anos antes de A Guerra dos Mundos ser publicado, uma outra visão muito diferente dos marcianos estava formando-se na mente de um rico morador de Boston chamado Percival Lowell. Os marcianos de H.G. Wells eram um jeito do romancista a examinar a sociedade contemporânea através de olhos alienígenas. Mas os marcianos de Percival Lowell eram, acreditava ele, muito reais. Foi aqui que as alegações mais elaboradas de apoio à vida em Marte foram desenvolvidas. Lowell dedicou-se de modo amador à astronomia quando jovem. Ele saiu de Harvard, teve uma nomeação diplomática semi-oficial para a Coreia e, fora isso, se engajou nas ocupações usuais da riqueza em sua época. Mas seu eterno amor era o planeta Marte. Lowell ficou eletrizado pelo anúncio em 1877 por um astrônomo italiano, Giovanni Schiaparelli, de canali em Marte. Schiaparelli tinha reportado durante uma passagem de Marte próxima à Terra uma intrincada rede de linhas retas simples e duplas cruzando as áreas brilhantes de Marte. Bom, canali em italiano quer dizer regos ou sulcos, mas foi prontamente traduzido como canais, uma palavra que compreensivelmente tem uma certa implicação de projeto inteligente. Uma Marte-mania varreu a Europa e a América e Percival Lowell viu-se preso a ela. Em 1892, com problemas de visão, Schiaparelli anunciou que estava desistindo de observar Marte. Lowell resolveu continuar o trabalho. Ele queria um local de observação de primeira ordem, não atrapalhado por nuvens ou luzes de cidades e marcado por boa visão. Visão é o jargão dos astrônomos para uma atmosfera estável, através da qual o tremeluzir de uma imagem no telescópio é minimizada. Lowell construiu seu observatório bem longe de casa, em Mars Hill, aqui em Flagstaff, no Arizona.
Lowell desenhou os aspectos da superfície de Marte e, particularmente, os canais que o impressionavam tanto. Bom, observações desse tipo não são fáceis. Você fica longas horas no telescópio, no frio do início da manhã. Na maior parte do tempo, a visão é de má qualidade. Quando a visão é ruim, a imagem de Marte borra e distorce. E você tem que ignorar o que observou. Mas, ocasionalmente, a imagem firma e os aspectos do planeta brilham maravilhosamente para você. Você deve, então, lembrar do que viu e passar com precisão para o papel. Você tem que deixar os preconceitos de lado e, com a mente aberta, anotar as maravilhas que Marte guarda para nós. Este é o caderno de anotações de Percival Lowell. Aqui está o que ele pensou ter visto. Áreas brilhantes e sombrias, um sinal de calota polar e canais. Muitos e muitos canais. Lowell acreditava estar vendo uma rede de grandes canais de irrigação que circundava o globo, levando água do derretimento das calotas polares para os sedentos habitantes das cidades equatoriais. Ele acreditava veementemente que o planeta era habitado por uma raça mais velha e mais sábia, talvez muito diferente de nós. Ele acreditava que as mudanças sazonais nas áreas sombrias eram devidas ao crescimento e à deterioração da vegetação. Ele acreditava que Marte era fundamentalmente como a Terra. De modo geral, ele acreditava demais. Os marcianos de Lowell eram uma raça moribunda. Suas outrora grandes cidades tinham ficado em ruínas. Lowell acreditava que o clima marciano estava mudando, que a preciosa água estava escorrendo para o espaço, que o planeta estava virando um mundo deserto. Os canais, pensou ele, eram uma última medida desesperada, um esforço heróico de engenharia para conservar a água que escasseava. Mas a tecnologia marciana, embora bem mais avançada do que a nossa, era inadequada para deter uma catástrofe planetária. O desafio contemporâneo mais sério às ideias de Lowell veio de uma fonte improvável. O biólogo Alfred Russel Wallace, co-descobridor da evolução pela seleção natural. Wallace mostrou corretamente que o ar em Marte era frio e rarefeito demais para permitir a existência de água líquida. Ele escreveu que só uma raça de loucos iria construir canais sob tais condições. Os marcianos de Lowell eram benignos e auspiciosos, até um pouco como deuses, muito diferentes da ameaça malévola proposta por H.G. Wells e Orson Welles em A Guerra dos Mundos. Os dois conjuntos de ideias passaram para a imaginação pública através dos suplementos dominicais, da ficção científica e de agitadas gerações de crianças de 8 anos, ao fantasiarem que um dia poderiam viajar para o distante planeta Marte. Eu lembro de ler com fascinação ofegante os romances de Marte de Edgar Rice Burroughs. Eu viajei com John Carter, um cavalheiro aventureiro da Virgínia, até Barsoom, como Marte era conhecido por seus habitantes. Vagando entre bestas de carga chamadas Tots, ganhando a mão da belíssima Deja Torres, princesa de Helium, e ajudando um lutador verde de 3 metros de altura chamado Tars Tarkus, enquanto as luas de Marte deslocavam-se acima em uma noite de verão
em Barsoom. Isso fez gerações de crianças de 8 anos, eu entre elas, a considerar a exploração dos planetas como uma possibilidade real, imaginando se nós mesmos um dia poderíamos viajar ao misterioso e distante planeta Marte. John Carter ia para Barsoom ficando em um campo aberto, abrindo as mãos e desejando muito estar em Marte. Eu lembro de passar horas da minha infância ao anoitecer, com os braços resolutamente estendidos em um campo aberto, implorando ao que eu acreditava ser Marte para ser transportado para lá. Mas nunca deu certo. Tinha que ter um jeito melhor. E tinha. A estrada real para Marte foi aberta por um garoto que adorava foguetes. As comemorações de 4 de julho na Nova Inglaterra são iguais hoje ao que eram nos anos 1890. Na época, como agora, o ponto alto das festividades do dia era uma exibição de ativos fogos de artifício. Essa era a parte de que Robert Goddard mais gostava. Na época, aos 16 anos, estava lançando seus próprios foguetes. Ele escreveu em seu diário: 4 de julho de 1898. Pra você. Obrigado. Soltei canhões e bombinhas o dia Leve, todo. Robert. À noite disparei 5 foguetes. Vai soltar agora? Vou. Uau! Naquele mesmo ano, A Guerra dos Mundos estava sendo publicado em série no jornal Boston Post. Goddard lia avidamente cada palavra. Os jornais de Boston também estavam publicando conjecturas intrigantes de um professor Lowell, a cujas aulas Goddard compareceria mais tarde. As imagens de Marte descritas por Wells e Lowell seduziram o jovem Goddard. E aos 17 anos, em 19 de outubro de 1899, elas cristalizaram-se em uma visão decisiva que deu direção e propósito à sua vida. Dos galhos altos de uma velha cerejeira na fazenda de sua família, Goddard viu um jeito de fazer mais do que especular sobre Marte. Antes que alguém tivesse voado em um avião ou escutado um rádio, Goddard resolveu inventar uma máquina que viajaria até o planeta Marte. Durante o resto de sua vida, ele iria comemorar aquele dia de outubro como seu dia de aniversário, o nascimento do seu grande sonho.
Por volta de 1920, após anos de estudos de física e engenharia, ele estava fazendo experiências com foguetes de combustível líquido. Para construir um foguete capaz de atingir grandes altitudes, Goddard tinha que criar os princípios de uma tecnologia totalmente nova. Ele inventou os componentes básicos que propelem, estabilizam e guiam o foguete moderno. Era um trabalho esmerado e difícil, mas Goddard aceitou com calma os muitos reveses. Ele esquadrinhava os destroços de cada experiência em busca de pistas para guiar a próxima. Constantemente refinando técnicas antigas e inventando novas, ele levou gradualmente o foguete de brinquedo perigoso e o pôs a caminho de tornar-se um veículo interplanetário. Goddard morreu em 1945, antes que qualquer foguete tivesse deixado o planeta Terra. Embora Marte tenha sido sempre seu objetivo, Goddard sabia que tal meta seria ridicularizada. Em público, ele advogava o objetivo bem mais modesto de voar até a Lua. Esses sonhos de menino de viagens à Lua e a Marte, compartilhados por Goddard e seu contemporâneo, um cientista russo chamado Konstantin Tsiolkovsky, foram realizados apenas algumas décadas depois de suas mortes. E aconteceu que o primeiro planeta a ser explorado por foguete foi a Terra. Agora, se imagine como um visitante de um outro planeta, bem alienígena. Você aborda a Terra sem preconceitos. O planeta é habitado? Em que ponto você pode decidir? Quando olhamos para o planeta Terra, não há sinais de vida. Temos que examiná-lo com mais atenção. Se há seres inteligentes, talvez eles criem estruturas de engenharia que podem ser vistas a uma resolução de poucos quilômetros. Mesmo assim, nesse nível de detalhe, até o vale de um grande rio parece totalmente sem vida. Não há sinal de vida, inteligente ou não, em Washington capital, nem em Moscou, nem em Tóquio ou em Pequim. Se há seres inteligentes na Terra, eles não modificaram muito a paisagem em padrões geométricos regulares a uma resolução de 1 quilômetro. Mas quando aumentamos 10 vezes a resolução, quando começamos a ver detalhes tão pequenos quanto 100 metros de ponta a ponta, o tamanho de um campo de futebol, a situação muda. Muitos lugares da Terra parecem cristalizar-se, revelando um padrão intrincado de linhas retas, quadrados, retângulos e círculos. Estradas, canais, padrões de irrigação circular, tudo sugerindo vida inteligente com uma paixão pela geometria euclidiana e pela territorialidade. Nesta escala, a vida inteligente pode ser discernida em Boston, Washington e Nova York. À resolução de 10 metros, também descobrimos que os terrestres gostam de construir para cima. Ao crepúsculo ou à noite, outras coisas são visíveis. Fogos de poços de petróleo no Golfo Pérsico ou as luzes brilhantes de grandes cidades. À resolução de 1 metro, nós divisamos organismos individuais, focas em banquisas de gelo ou pessoas em esquis. A vida inteligente na Terra revela-se primeiro pela regularidade geométrica de suas construções.
Se a rede de canais de Lowell realmente existisse, a conclusão de que seres inteligentes habitavam aquele planeta também poderia ser forçosa. Mas não há rede de canais. A nossa espaçonave não tripulada examinou Marte com 1000 vezes mais detalhes do que qualquer olhar transitório através do telescópio de Percival Lowell. Não há dúvida de que os canais marcianos tinham origem inteligente. A única dúvida era de que lado do telescópio a inteligência estava. Onde temos emoções fortes, somos propensos a nos enganar. Mesmo assim, mesmo sem os canais, a exploração de Marte evoca o tipo de êxtase que Colombo e Marco Polo devem ter sentido. Nós vemos muitas crateras de impacto, mas não achamos canais, nenhum único. Há linhas falhadas na superfície e padrões complexos de escarpas e vales, mas são pequenos demais e estão nos lugares errados para serem os canais de Lowell. E eles não parecem ter sido construídos. Há muitos sinais de água. Vales de rios antigos serpenteiam entre as crateras. O Vale Nergal, que recebeu o nome do deus da guerra babilônio, tem 1000 quilômetros de comprimento e 1 bilhão de anos. Parece que houve uma época em que Marte era muito mais quente e úmido do que é hoje. Eu fico pensando se já surgiu vida nas águas turvas dessa grande bacia hidrográfica. As águas fluíam na mesma época em que os grandes vulcões do Planalto Tarsis se formaram, antes dos atuais continentes da Terra se formarem. Deve ter sido uma época animada em Marte. Igualmente antigo é o Vale Mariner, um abismo estranho, vasto e enevoado. Se estivesse na Terra, ele se estenderia de Nova York até Los Angeles. Deslizamentos de terra e avalanches erodem lentamente suas paredes que caem no chão do vale. Lá, os ventos removem as partículas e criam imensos campos de dunas de areia. Sinais de ventos fortes estão por todo o planeta Marte. Frequentemente, as crateras têm, formando trilhas atrás delas, longas fileiras de material brilhante ou escuro soprado pelos ventos, venezianas naturais do clima na superfície marciana. Para a areia ser soprada na rarefeita atmosfera marciana, os ventos têm que ser muito fortes, às vezes aproximando-se de metade da velocidade do som. Mas alguns dos padrões são tão estranhos e intrincados que não podemos ter certeza se são causados por areia soprada pelo vento. Há outras marcas estranhas. Solo sulcado, quase lembrando um campo arado gigante com 1 bilhão de anos. E um dos aspectos mais estranhos de Marte, as pirâmides de Elysium, 10 vezes mais altas do que as pirâmides do Egito. Talvez sejam apenas montanhas esculpidas pelos ventos ferozes, mas talvez sejam outras coisas. Que maravilha seria planar sobre a superfície de Marte, sobrevoar o Olympus Mons, o maior vulcão conhecido do Sistema Solar. A área de superfície de Marte é exatamente tão grande quanto a área terrestre do nosso planeta. Vai levar um bom tempo até este planeta ser totalmente explorado. O único canal de Percival Lowell que corresponde a alguma coisa real é o Vale Mariner. Com 5.000 quilômetros de comprimento, é um pouco difícil não vê-lo, mesmo da Terra. O Grand Canyon do Arizona caberia em um de seus menores afluentes. Um dia, nós vamos adernar pelos corredores do Vale dos Mariners.
Deslizar pelas dunas de areia de Marte é ainda apenas um sonho. Mas nós temos, na verdade, enviado emissários robôs a Marte. Seus nomes são Viking 1 e Viking 2. O problema era onde pousá-los. Nós sabemos que os vulcões de Tharsis eram altos demais. A rarefeita atmosfera marciana poderia não suportar a descida do nosso paraquedas. O grande Vale Mariner também era áspero e imprevisível. As calotas polares eram frias demais para a usina nuclear do módulo de pouso mantê-lo aquecido. Havia lugares fascinantes que eram altos demais, ou com ventos demais, ou duros demais, ou macios demais, ou ásperos demais, ou frios demais. Nós nos preocupamos com a segurança de cada local de pouso. Talvez tenhamos sido cautelosos demais. Finalmente selecionamos 2 lugares. Um, otimistamente chamado Utopia, para a Viking 2. E outro, distante 8.000 quilômetros, não longe da confluência de 4 grandes canais, um local de pouso para a Viking 1, chamado Crise, palavra grega que quer dizer terra do ouro. Então, depois de uma viagem de 100 milhões de quilômetros, em 20 de julho de 1976, a Viking 1 pousou bem no alvo, na planície Crise. Faz menos de 80 anos que Robert Goddard teve sua epifania em uma cerejeira em Massachusetts. Após hibernar por 1 ano durante sua passagem interplanetária, a Viking acordou em um outro mundo. A primeira coisa que ela fez foi ligar para casa, informando a chegada segura. Ela começou a levantar-se de acordo com as instruções memorizadas meses antes. Primeiro, esticou um dedo para testar os ventos marcianos. Depois, flexionando o braço, lançou uma luva protetora. A seguir, a Viking preparou-se para farejar o ar e testar o solo. Finalmente, abriu os olhos para ver seu novo meio ambiente. A primeira tarefa de imagem da Viking foi fotografar seu próprio pé. Caso a Viking fosse afundar em areia movediça marciana, nós queríamos saber disso antes dela desaparecer. Na Terra, esperamos sem fôlego pelas primeiras imagens. A Viking pintou a sua foto em pinceladas verticais, linha a linha, até que com enorme alívio, nós vimos a sapata assentada com segurança no solo marciano. Esta foi a primeira imagem recebida da superfície de Marte. As câmeras em cada módulo de pouso da Viking revelaram um tipo de rocha desértica. Além do próprio módulo de pouso, nós vimos pela primeira vez a paisagem do planeta vermelho. Ele não parecia um mundo alienígena. Havia rochas, dunas de areia e colinas suavemente onduladas, tão naturais e familiares quanto qualquer paisagem da Terra. Para sempre, depois disso, Marte seria um lugar. Nós descobrimos que o ar marciano era menos de 1% denso do que o nosso, e feito em sua maior parte de dióxido de carbono. Havia quantidades menores de nitrogênio, argônio, vapor d'água e oxigênio. E quase não havia ozônio, então a superfície não era protegida da luz ultravioleta do Sol, como é na Terra. Nos dias mais quentes, ela era distintamente fria e toda noite as temperaturas despencavam para 100 graus abaixo de zero. No inverno, a superfície era polvilhada com uma fina camada de geada.
Os locais de pouso foram escolhidos porque eram seguros e planos. Mesmo assim, a Viking revolucionou nosso conhecimento deste mundo cor de ferrugem. Eu, é claro, ficaria surpreso por ver um garimpeiro grisalho surgir de trás de uma duna conduzindo sua mula, mas essa ideia pareceu estranhamente apropriada. Mas pelo menos, enquanto estávamos olhando, não passou garimpeiro algum. Nós estudamos com um cuidado excepcional cada foto que as câmeras enviavam por rádio. Mas não havia sinais de canais em Barsoom, nenhuma princesa ardente, nenhum lutador verde de 3 metros de altura, nenhum tot, nenhuma pegada, nem mesmo um cacto ou um rato-canguru. Talvez tivesse havido vida dentro das rochas ou abaixo do solo. Se houve, não deixou vestígios. Na maior parte de sua história, a Terra teve micróbios, mas nenhum ser vivo grande o bastante para ser visto. Talvez o mesmo seja verdade em Marte. O módulo de pouso Viking é uma máquina soberbamente aparelhada e projetada. Ela estende as capacidades humanas para paisagens diferentes e alienígenas. Por alguns padrões, ela é astuta como um gafanhoto. Por outros, inteligente apenas como uma bactéria. Não há nada de depreciativo nessas comparações. A natureza levou centenas de milhões de anos para desenvolver uma bactéria e bilhões de anos para fazer um gafanhoto. Com apenas uma pequena experiência nesse tipo de negócio, estamos ficando muito bons nele. Nos 2 locais de pouso, em Crise e Utopia, nós começamos a cavar nas areias de Marte. Em uma escala muito pequena, tais trincheiras são a primeira obra de engenharia humana em outro mundo. O braço robô retira amostras do solo e as deposita em várias peneiras. Então, o solo é levado para 5 experiências, 2 com a química do solo e 3 para procurar vida microbiana. As experiências biológicas da Viking representam um esforço pioneiro na busca por vida em outro mundo. Os resultados são atormentadores, irritantes, provocativos e estimulantes e profundamente ambíguos. Por critérios estabelecidos antes do lançamento, 2 das 3 experiências microbiológicas da Viking parecem ter dado resultados positivos. Primeiro, quando as amostras do solo marciano foram misturadas a uma sopa orgânica da Terra, alguma coisa no solo parece ter decomposto a comida, quase como se houvesse pequenos micróbios marcianos que metabolizaram e adoraram a sopa da Terra. Segundo, quando os gases da Terra foram misturados com solo marciano, alguma coisa parece ter combinado quimicamente os gases com o solo, quase como se houvesse pequenos micróbios marcianos capazes de sintetizar matéria orgânica de gases atmosféricos. Mas a situação é complexa. Marte não é a Terra. Como o legado de Percival Lowell nos lembra, somos propensos a nos enganar. Talvez a luz ultravioleta do Sol atinja a superfície marciana e produza substâncias químicas que podem oxidar comidas. Talvez haja algum catalisador no solo marciano que consiga combinar gases atmosféricos com o solo e fazer moléculas orgânicas. As areias vermelhas de Marte foram escavadas 7 vezes nos 2 locais de pouso diferentes, tão distantes um do outro quanto Boston de Bagdá. Seja lá o que estivesse produzindo esses resultados, provavelmente estava em Marte todo, mas era vida ou apenas a química do solo?
Estudos recentes sugerem que um tipo de argila que sabe se existir em Marte pode servir como catalisadora para acelerar, na ausência de vida, reações químicas que lembram as suas atividades. Pode ser que no início da história da Terra, antes da vida, houvesse pequenos ciclos químicos, fazendo no solo algo como fotossíntese e respiração, que iriam então ser incorporadas pela biologia quando surgiu a vida. Pode haver vida em um outro lugar que não os 2 pequenos locais que examinamos, ou talvez haja vida de um outro tipo em Marte todo. A vida é só um tipo de química de complexidade suficiente para permitir a reprodução e a evolução. Será que um dia iremos achar um espécime de vida baseado não em moléculas orgânicas, mas em uma outra coisa, uma coisa mais exótica? As experiências microbiológicas da Viking descobriram que o solo marciano não é cheio de restos orgânicos de criaturas outrora vivas. Talvez a química reagente da superfície tenha destruído moléculas orgânicas, moléculas baseadas em carbono. Ou talvez não haja vida em Marte e a Viking tenha apenas descoberto um estranho solo químico. Ou talvez haja vida sim, mas ela não é baseada na química orgânica como é a vida na Terra. Pessoalmente, eu acho que não é uma possibilidade muito provável. Eu sou um defensor ferrenho do carbono e admito isso livremente. O carbono é tremendamente abundante no cosmos, visto que faz moléculas orgânicas maravilhosamente complexas que são incrivelmente boas para a vida. Eu também sou um defensor ferrenho da água. Ela é um solvente ideal para as moléculas orgânicas e permanece líquida em uma extensão muito grande de temperaturas. Mas, às vezes, eu penso, a minha afeição por estes materiais tem algo a ver com o fato de eu ser feito principalmente deles. Nós somos baseados em carbono e água porque estes materiais eram abundantes na Terra na época da origem da vida? Pode a vida em outro lugar ser baseada em materiais diferentes? Eu sou uma coleção de moléculas orgânicas chamadas Carl Sagan. Você é uma coleção de moléculas quase idênticas com uma etiqueta coletiva diferente. Mas isso é tudo? Não há nada aqui dentro, além de moléculas? Tem gente que acha essa ideia um tanto humilhante para a dignidade humana. Mas eu acho enobrecedor e divertido descobrir que vivemos em um universo que permite a evolução de máquinas moleculares tão intrincadas e sutis como nós. A essência da vida não são apenas os átomos e pequenas moléculas que há em nós. Também são o modo, o ordenamento, o jeito como essas moléculas são reunidas. Às vezes, nós lemos que os produtos químicos que formam o corpo humano valem no mercado aberto apenas 97 centavos ou $10 ou algo assim. E é muito deprimente saber que nossos corpos são avaliados por tão pouco. Mas essas estimativas são, para os humanos, reduzidas aos nossos componentes mais simples possíveis. Que coisa toda é esta à minha frente? São exatamente os átomos que formam os corpos humanos e também nas proporções certas. Nós somos feitos na maior parte de água, e isso não custa quase nada. O carbono é contado como carvão. O cálcio de nossos ossos é giz. O nitrogênio em nossas proteínas é ar líquido. O ferro em nosso sangue são pregos enferrujados, um pouco de fósforo e alguns traços de elementos. Se não soubéssemos mais coisas, poderíamos ficar tentados a pegar todos esses átomos e misturá-los em um recipiente assim. E mexer. Poderíamos mexer o quanto quiséssemos e, no fim de tudo, teríamos uma enfadonha mistura de átomos. Como poderíamos esperar outra coisa? A beleza de um ser vivo não são os átomos que vão nele, mas o modo como os átomos são reunidos. Informação destilada por mais de 4 bilhões de anos de evolução biológica.
Incidentalmente, todos os organismos da Terra são feitos essencialmente dessa matéria. Um conta-gota cheio desse líquido poderia ser usado para fazer uma lagarta ou uma petúnia, se nós soubéssemos como reunir seus componentes. Toda a vida na Terra é feita da mistura dos mesmos átomos. Em outro planeta, os frascos da vida podem estar cheios de átomos muito diferentes e pequenas moléculas. Mas eu acho que as formas de vida em muitos mundos vão consistir, de um modo geral, dos mesmos átomos que são populares aqui. Talvez até das mesmas grandes moléculas. Então eu não acredito que possamos salvar a ideia da vida em Marte apelando para produtos químicos exóticos. Às vezes ouvimos falar de possíveis formas de vida nas quais o silício substitui o carbono ou talvez a amônia líquida substitui a água. Mas às temperaturas marcianas não parece haver alguma molécula plausível baseada em silício que possa carregar um código genético. E a amônia só é líquida sob pressões altas e temperaturas baixas. Um dia, num futuro distante, poderemos ter uma coleção de frascos, cada um contendo a bioquímica elementar de um outro mundo. Eu não sei se haverá um escrito Marte. Mas se houver, aposto que estará cheio de moléculas orgânicas. Mas há outro meio de buscar vida em Marte, de procurar as descobertas e as delícias que um meio ambiente heterogêneo nos promete. Uma das coisas que um gafanhoto pode fazer, mas a Viking não pode, é se deslocar. Nós pousamos nos locais mais tediosos de Marte. Por todas as sólidas descobertas científicas e sinais atormentadores que a Viking forneceu, sabemos que há um número enorme de locais muito mais interessantes no planeta. Nós precisamos de um veículo ambulante com experiências avançadas em biologia e química orgânica, capaz de pousar nos locais seguros, porém tediosos, e se deslocar para os locais interessantes. Este veículo ambulante foi desenvolvido pelo Instituto Politécnico Rensselaer. Há uma longa lista de coisas bobas que ele não sabe fazer. Um ambulante de Marte não tem tempo para perguntar se eu devo tentar um declive íngreme. Ondas de rádio viajando à velocidade da luz levam cerca de 20 minutos para ir e voltar à Terra. Quando receber a resposta, ele pode ter virado uma pilha de sucata ou metal retorcido no fundo de um cânion. Um ambulante tem que pensar sozinho. Imagine um ambulante com olhos de laser como este, mas cheio de instrumentos biológicos e químicos sofisticados, braços para colher amostras, microscópios e câmeras de televisão perambulando pela superfície de Marte. Ele poderia seguir todo dia para o seu próprio horizonte. Um aspecto distante que ele mal resolveria ao nascer do sol pode estar sendo farejado e provado ao cair da noite. Bilhões de pessoas veriam a aventura desenrolar-se em seus aparelhos de televisão, enquanto o ambulante explora o leito de antigos rios ou aproxima-se cuidadosamente das enigmáticas pirâmides de Elysium. Uma nova era de descobertas iniciar-se-ia. A maior parte da espécie humana testemunharia a exploração de um outro mundo. Há apenas 80 anos, não podíamos chegar mais perto de Marte do que nos esticando para ver uma imagem mínima e tremeluzente através de um telescópio no Arizona. Agora, os nossos instrumentos realmente tocaram o planeta. A Viking é um legado de H.G. Wells, Percival Lowell, Robert Goddard. A ciência é um empreendimento participativo que abrange gerações. Quando ela nos permite ver o lado mais distante de um horizonte novo, nós lembramos daqueles que prepararam o caminho, vendo por eles também. Em cada módulo de pouso há um microponto no qual estão escritos os nomes dos 10.000 homens e mulheres responsáveis pela excelente conquista da Viking. Um dos nomes nesse microponto é o de um amigo meu, um notável microbiologista chamado Wolf Wishniak. Ele foi a primeira pessoa a construir uma máquina para procurar micróbios em outro mundo.
Seus amigos a chamavam de armadilha de lobo. Ela continha um líquido nutriente ao qual seria adicionado o solo marciano e qualquer micróbio que goste de comida iria crescer nesse meio nutriente e turvá-lo. A armadilha de lobo foi selecionada para ir com a Viking para Marte, mas a NASA é especialmente vulnerável a cortes de orçamento e a armadilha de lobo foi retirada como medida de economia. Foi um golpe terrível para Vishniac. Ele trabalhou 12 anos nela. Outros poderiam ter largado o projeto, mas Vishniac era um homem cortês e dedicado. Em vez disso, ele resolveu estudar o meio ambiente mais parecido com Marte neste planeta, os vales secos da Antártica, em que há muito pensava-se não haver vida. Mas Vishniac acreditava que se conseguisse achar micróbios crescendo naquelas terras áridas polares, as chances de vida em Marte aumentariam. Então, em novembro de 1973, Vishniac foi deixado em um vale remoto nas montanhas Asgard, na Antártica. Ele montou centenas de pequenos coletores de amostras, versões em miniatura das experiências microbiológicas da Viking. Em 10 de dezembro, ele deixou o acampamento para pegar algumas amostras e jamais voltou. Ele tinha ido para uma área inexplorada. Parece ter escorregado no gelo e caiu de mais de 100 metros. Talvez algo tenha chamado sua atenção. Um provável habitat de micróbios ou um pedaço de verde onde não deveria haver. A última anotação em seu caderno foi Estação 202 recuperada. 22 horas e 30. Temperatura do solo, menos 10 graus. Temperatura do ar, menos 16 graus. Seria uma temperatura típica de verão em Marte. Algumas de suas amostras do solo foram mais tarde recuperadas e os colegas de Vishniac descobriram que realmente há vida nos vales secos da Antártica, que a vida é ainda mais tenaz do que imaginávamos. Esse fato pode vir a ser muito importante para a futura história de Marte. Vai chegar uma época em que Marte será cuidadosamente explorado. E aí, o que faremos com Marte? Se houver vida em Marte, aí acredito que não devemos fazer nada para perturbar essa vida. Marte, então, pertence aos marcianos, mesmo que sejam micróbios. Mas suponha que Marte seja de fato sem vida. Seremos nós, em certo sentido, capazes de viver lá, de tornar Marte habitável como a Terra? Poderíamos fazer um outro mundo ficar como a Terra? Por mais lindo que Marte seja, isso com certeza traz problemas para nós. Há muito pouco oxigênio, não há água líquida e há luz ultravioleta demais. Tudo isso poderia ser resolvido se pudéssemos fazer mais ar. Com pressões atmosféricas maiores, a água líquida tornar-se-ia possível. Com mais oxigênio, seríamos capazes de respirar a atmosfera e o ozônio se formaria para proteger a superfície da luz solar ultravioleta. A evidência de água líquida no passado sugere que Marte já teve uma atmosfera densa, que não pode ter escapado toda para o espaço. Ela tem que estar em algum lugar do planeta. No subsolo de gelo, com certeza, porém mais acessível nas atuais calotas polares. Para vaporizar as calotas de gelo, temos que aquecê-las, de preferência cobrindo-as com alguma coisa escura para absorver mais luz do sol. Essa coisa teria que ser barata e capaz de fazer cópias de si mesma. Bom, essas coisas existem. Nós as chamamos de plantas. Nós iríamos precisar desenvolver, por seleção artificial, plantas escuras que poderiam sobreviver no severo meio ambiente de Marte. Tais plantas poderiam ser semeadas na vasta extensão das calotas polares de gelo marcianas, criar raízes, se espalhar, liberar oxigênio, fornecer sombra à superfície, derreter o gelo e liberar a antiga atmosfera marciana de seu longo cativeiro. Podemos até imaginar um tipo de agricultor visionário marciano, robô ou humano, perambulando pelas terras polares congeladas em um esforço que beneficia apenas as gerações futuras. Isso levaria centenas de milhares de anos.
podemos então querer levar a água liberada do degelo das calotas polares para as regiões equatoriais mais quentes. E há um jeito de fazer isso. Construiríamos canais. Mas foi exatamente isso o que Percival Lowell acreditou estar acontecendo em Marte em sua época. A ideia de uma rede de canais construída por marcianos pode ter sido um tipo de premonição. Porque se um dia fizermos o planeta ficar como a Terra, isso será feito por seres humanos, cuja residência permanente e domicílio planetário será Marte. Os marcianos seremos nós. Cosmos Atualização. Marte hoje é totalmente irrelevante para o meio ambiente global da Terra. Sua superfície antisséptica é um alerta do que acontece quando não há uma camada de ozônio. Suas grandes tempestades de areia e o resultante resfriamento de sua superfície desempenharam um papel na descoberta do inverno nuclear, a mudança catastrófica no clima da Terra predita para seguir-se a guerra nuclear. Então, se você não tem um pingo de espírito aventureiro, ainda assim faria sentido apoiar a exploração de Marte. Nos anos recentes, tem havido um maremoto de interesse em organizar a primeira expedição de seres humanos para ir ao planeta Marte. Primeiro, precisamos de mais missões robóticas, incluindo ambulantes, balões e missões que voltem com amostras. E de mais experiência em voos espaciais de longa duração. Mas, finalmente, se tudo der certo, a nave interplanetária ou naves seriam construídas na órbita da Terra e lançadas para a longa viagem até Marte. Então, um módulo de pouso desceria na superfície. A tripulação surgiria deixando os primeiros passos humanos em outro planeta. Isso seria muito caro, é claro, a não ser que outras nações dividissem o custo. O item-chave em minha mente é se as necessidades inadequadas aqui na Terra devem ter prioridade. Mas essa é uma questão mais apropriadamente dirigida aos orçamentos militares. Agora, $1 trilhão por ano no mundo todo. Pode-se comprar muita coisa. As justificativas para o empenho de Marte têm sido dadas em termos de exploração científica, desenvolvendo a tecnologia, a cooperação internacional, a educação, meio ambiente. Alguns veem isto como a resposta óbvia ao chamado do futuro. Alguns acham até que devemos investigar acidentes geográficos enigmáticos, inclusive um que lembra um rosto humano enorme. Pessoalmente, eu acho que este, como centenas de outras mesas em blocos de lá, seja esculpido pelos ventos de alta velocidade. Mas já que vamos lá mesmo, não faz mal dar uma olhada. Um grupo notável e variado de líderes norte-americanos endossou a meta de Marte. Eu imagino os emissários da Terra, cidadãos de muitas nações, perambulando pelo vale de um antigo rio em Marte, tentando entender como um mundo tão parecido com a Terra tenha entrado em uma era de gelo permanente e procurando sinais de antiga vida ao longo das margens dos rios. A longo prazo, o significado de tal missão não é nada menos do que a conversão da humanidade em uma espécie multiplanetária. Versão brasileira MG Studio.